Amém, glória a Deus. Você está confortável aí? Está com alguém que você gosta do lado? Amém? Então dá um sorrisinho para a pessoa que você está sentado aí do lado, isso. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor para o pessoal que está nos acompanhando também pelas redes sociais. Que Deus esteja falando com vocês aí, assim como está falando aqui. E antes de subir aqui, eu estava ali com minha mão no coração assim. E meu coração parecia sair para fora. Eu falei, Deus, por que isso sempre acontece? Por que isso acontece? Será que acontece com a pastora Lu? Será que acontece com o pastor Adriano? Será que acontece com o pastor Sandro? Com o pessoal do louvor? Por que isso está acontecendo? E veio um pensamento assim. Porque você vai fazer a coisa mais importante da sua vida. Que é pregar. Que é falar de Jesus. E aí eu fiquei pensando, uau, isso é a coisa mais importante da minha vida. E aí eu fiz sabe quando você passa assim na mente a sua vida toda e as suas tarefas, as suas programações e de tudo o que eu faço, o mais importante e a única coisa que acelera o meu coração é falar da palavra do Senhor. E o que é mais importante para você? Será que quando você está vindo para a casa do Senhor, o seu coração acelera? Será que quando você está vindo para cá, o seu coração se alegra? Ou você fala, é mais uma escala que eu vou cumprir, mais um culto que eu vou estar, de novo eu vou cantar, de novo eu vou tocar. O que mais alegra o seu coração? O que faz o seu coração disparar? O que faz seu coração quase sair pela boca? E eu gosto de lembrar de um momento da minha vida, quando eu tinha 17 anos. Faz um pouco mais de 10 anos. Que eu coloquei um pedido de oração. Falei, Deus, eu quero pregar a tua palavra. E sempre quando eu estou aqui, eu me lembro. Eu tenho essa imagem de eu lá escrevendo na minha agenda, pregar a palavra. E eu agradeço muito a Deus, porque se a gente duvida que Ele pode realizar sonhos, que Ele mente nas suas promessas, estou aqui para te dizer que Ele não mente, Ele não falha e Ele realiza sonhos. Amém? Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui e eu creio que você está feliz também. Acima dos problemas, acima das dificuldades, nós estamos no melhor lugar. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Amém, glória a Deus. E eu vou falar sobre um assunto que pode ser um pouco delicado, mas necessário para todo mundo aqui. Para mim, para você, para sua família. Talvez amanhã você vai encontrar alguém no seu serviço que precise ouvir esse assunto também e que você possa compartilhar. Obrigada, Dani. E que você possa compartilhar. Amém? Mateus capítulo 18. Verso 21 ao 35. Eu vou usar a versão Nova Almeida atualizada. Acharam aí? Mateus, capítulo 18. Se você não trouxe a sua palavra, quer dizer, a palavra de Deus, você pode acompanhar aqui no telão. Mateus, capítulo 18, verso 21, diz assim. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários.
Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você implorou. Será que você também não devia ter compaixão de seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor Jesus, que a Tua palavra venha de encontro com os nossos corações nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Deus, fale com cada um que está aqui, seja jovem, seja casado, seja solteiro, seja idoso, que cada um aqui, ó Pai, venha ser cheio da Tua palavra nesse momento, ó Deus, de partilha. E que o Senhor possa nos orientar em tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, por favor, Espírito Santo, me use. Por favor, Espírito Santo, abra os ouvidos dos seus filhos, para que a palavra do Senhor entre e cause mudança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu coloquei um tema a essa mensagem há um tempo atrás. Eu compartilhei com os jovens sobre perdão. A gente estava numa série sobre mistificar, sabe? Tirar isso, toda a visão do mundo, quebrar toda a visão do mundo acerca de alguns assuntos. E um dos assuntos foi perdão. E aí eu resolvi mudar algumas coisas e compartilhar com vocês também essa mensagem. E o tema é as verdades sobre o perdão. Esses versos que nós iniciamos lendo, esse ensinamento sobre perdão surgiu a partir de uma conversa entre Jesus e Pedro. Quem conhece Pedro aqui? Eu gosto de Pedro. Eu me identifico. E Pedro estava lá conversando com Jesus. E Jesus perguntou para ele: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que me ofende, hein? E aí Pedro, querendo receber uma resposta assim: fácil, né? 7 vezes, Jesus? Jesus falou assim: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu imagino a cara de Pedro. Pedro chocado, né? Bolado assim: meu Deus, tudo isso? Será que é por dia? Eu não sei, pastora, será que é por dia? 70 vezes 7? Será que é por ano? Será que é por minuto? Eu não sei. O que eu aprendo nesse texto é que nós devemos perdoar. Então esse diálogo começa ali, Jesus começa ensinando Pedro e a tantos outros que estavam ali acerca do perdão. Talvez Pedro precisasse ser muito perdoado, por isso ele estava muito interessado em saber sobre perdão. Porque se você conhece Pedro, Pedro é aquele que corta a orelha. Pedro é aquele que é nervoso. Pedro é aquele que fala e atropela as pessoas. Pedro é aquele que se agita e, então talvez ele seja o mais interessado em saber sobre perdão. E Jesus então começa a ensinar Pedro e a quem mais estivesse ali acerca do perdão, por meio de uma parábola. Essa que nós lemos. Imagina Jesus ensinando sobre perdão. Sabe por que essa ênfase maior? Jesus ensinando sobre perdão. Eu tive um professor na faculdade, que a gente até estava comentando sobre ele lá em casa, de anatomia. E esse professor, ele era médico, cirurgião, de não sei das quantas, sabe? Uma pessoa que tinha moral para falar sobre anatomia. E Jesus, ele tem moral para falar sobre perdão. Por quê? Olha a cruz. Ali naquela cruz, na cruz, ele nos ensina sobre perdão. Ele ensina que você deve perdoar. Mas é perdoar só quem mente, né? Não, é perdoar. Só quem dá um tapa na... Não, é perdoar. Em todos os aspectos, em todos os assuntos, de todas as maneiras. Jesus era esse professor que tinha moral para falar sobre perdão. Porque ele me perdoou. Perdoou você. E me perdoa todos os dias. E perdoa você também. Todos os dias.
E Jesus responde, eu imagino Jesus respondendo, né? Pensando na cruz, que ele iria ainda de enfrentar. Pensando que sua vida, sua morte, a sua ressurreição, tudo isso se resumiria em perdoar as pessoas. Perdoar-nos, envolveria nós também. Com base nesse ensinamento de Jesus, eu quero compartilhar com vocês aqui 3 verdades que você e que nós precisamos saber sobre o perdão. O melhor lugar para você aprender sobre perdão é aqui, na casa do Senhor. O melhor livro para você ler sobre perdão é a Bíblia, o livro do Senhor, a palavra de Deus. Se você for se basear pelo que o mundo ensina sobre perdão, com certeza você está perdoando errado. Com certeza você não está perdoando. Você está apenas passando por cima de mágoas, passando por cima, ignorando, bloqueando, excluindo, eliminando da sua vida, menos perdoando. Porque o mundo não nos ensina a perdoar. O mundo não nos ensina a liberar perdão. Então a primeira verdade sobre perdão é que nós precisamos perdoar. E isso não tem saída. Eu preciso perdoar. Você precisa perdoar. Não tem saída. Olha o que diz lá no verso 21 e 22 do capítulo 18 que nós lemos. Está com a Bíblia aberta aí? Deixa a Bíblia aberta. Então Jesus, aproximando-se, perguntou. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoar não tem saída para alguém que fala que é cristão. Ah, eu sou cristão. Legal. Mas perdoar meu chefe que puxou meu tapete aquele dia, não. Não pode. Você que é cristão, e cristão significa mini-cristos, imitador de Jesus, você precisa perdoar. Precisa. Perdoar é deixar de lado o rancor. Perdoar é deixar de lado o rancor que alguém possa ter causado em você. Perdoar é escolher não viver preso a um sentimento ruim causado por alguém. Perdoar é uma escolha diária do cristão. Você perdoa ontem, perdoou ontem, perdoa hoje, perdoa amanhã também. É uma escolha diária. Um cristão como você não tem a opção de não perdoar seu próximo, seja ele quem for. Você precisa perdoar. Você precisa pedir para Deus te dar forças para perdoar. Tesa, você está falando isso porque você não sabe o que me causaram. E eu não sei mesmo. Mas eu sei que Jesus pede para você perdoar. Eu sei que Ele pede para você liberar perdão. Porque muitas vezes essa falta de perdão que você não libera é o que está fazendo você ficar cansado de provar as coisas para as outras pessoas. Cansado, sabe, sobrecarregado. Porque a falta de perdão é como se fosse uma grande mala. Pensa aí uma mala grande, você vai passar 30 dias em Londres. Imagina, alguém recebeu aqui, como fala o pastor Adriano, 30 dias em Londres. Não é uma malona grande que você vai pagar até a mais, né? Pensa aquela mala em cima das suas costas, não tem rodinha. É pesada. Não tem como arrastar. A falta de perdão é isso. Você vive ali, ó, você desvia da pessoa, você não olha no rosto. Ela está numa roda, você cumprimenta todo mundo que está na roda, mas menos a pessoa. E talvez a pessoa nem saiba que você tem esse sentimento aí dentro de você. A falta de perdão nos aprisiona. E perdoar passa longe de ser uma atitude fácil. Passa longe, é muito difícil. Muito pelo contrário. É um desafio perdoar. Principalmente se a atitude da outra pessoa causou traumas, danos a você, principalmente se causou ferida no seu coração. E essa ferida está ali aberta há vários e vários anos. Jesus responde à pergunta de Pedro, e pela resposta de Jesus, dá para a gente entender que nós devemos perdoar bem mais do que nós imaginamos. Bem mais. Ah, mas eu já perdoei e fez de novo. Pela resposta de Jesus, você tem que perdoar de novo. Devemos perdoar sempre que alguém nos causar algo. Talvez você pense, você está exigindo muito de mim.
A palavra de Deus está exigindo muito de mim. Perdoar sempre, toda hora, todo minuto. E sim, exige mesmo, eu concordo com você. Mas é o nosso desafio diário. Eu preciso perdoar todos os dias. E você também precisa perdoar todos os dias. Talvez você tenha vivido algo na sua infância que te atormenta até hoje. E você está aí com 30, 40 anos e não consegue se livrar de tais pensamentos, de tais ressentimentos sobre alguma pessoa. Você está preso, você está presa. Você precisa se libertar. Talvez a bênção está aqui, para chegar na sua vida. Só que você tem a falta de perdão. Você não perdoa a sua mãe, o seu pai. Você não perdoa o seu amigo. Você não perdoa os seus filhos. E aí a bênção é retida. Porque ainda você precisa passar por esse processo de perdoar. Talvez uma ferida causada dentro da igreja por alguém de relevância tenha impedido você de crescer espiritualmente, ministerialmente. E você precisa liberar perdão. Você, cristão, que posta versículo nas redes sociais, que tem a camiseta com o Salmo 23, você que tem uma tatuagem de uma cruz na pele, você precisa perdoar. Ser cristão é perdoar, porque Cristo perdoou. Quando você escolhe não perdoar, você passa a carregar essa bagagem grande, pesada e impossível de carregar. Você não vai muito longe com ela. Você não vai muito longe com ela. E aí, eu gosto de lembrar do pastor Lucinho. O pastor Lucinho fala assim, quando um cristão não perdoa, ele canta assim para Satanás: entra na minha casa, entra na minha vida. Não perdoar é abrir uma brecha enorme para Satanás fazer o que quiser na sua vida. Você precisa perdoar, meu irmão. Você precisa tomar essa postura de que Cristo tomou no nosso lugar. Ele perdoa. Ele perdoa. Você precisa perdoar. Você precisa se ver livre dessa bagagem. Então, o primeiro ponto, a primeira verdade sobre o perdão é que nós precisamos perdoar. E você precisa fazer isso. E o Espírito Santo confirmou essa palavra para mim na segunda-feira, quando nós fomos fazer uma visita. E a gente estava conversando aleatoriamente. E o assunto perdão veio. E houve choro, houve quebrantamento. Houve ali uma reflexão. E aí eu já lembrei de hoje. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Então alguém aqui precisa ser curado por meio da liberação de perdão. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque a cura de Deus chega nesse lugar nessa noite. Glória a Deus porque a cura e a libertação e o alívio de Deus chega nesse lugar nessa noite. Significa que Deus continua te amando. Significa que Ele quer cumprir um propósito na sua vida. Significa que não é o fim. Que você tem muitas coisas ainda para viver na presença dEle. Amém. A segunda verdade sobre perdão é que nós somos pecadores. Perdoados. Aliviou? Nós somos pecadores. Pode parar de hipocrisia. Você já pecou, eu já pequei, nós pecamos. Nós somos falhos. Nós temos fraquezas. Nós temos muitas fraquezas. Nós somos pecadores, sim. Perdoados e justificados por Jesus. Olha o que diz no verso 23 e 27. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Muita coisa. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou a dívida. Nós somos esse servo devedor. Sabe que deve um absurdo, deve muita coisa. E esse Senhor é Jesus, que nos perdoa. Não importa o tamanho da nossa dívida. A realidade é que somos pecadores. Se não fosse Jesus, seríamos apenas pecadores. Apenas.
E coitado de nós, hein? Pensa aí onde você estaria se não fosse Jesus. Pensa, mergulhados em vícios, mergulhados em coisas que, sabe, traz uma alegria rápida, mas logo, logo já sai. Pensa o que seria da sua vida sem Jesus. E sem Jesus nós seríamos apenas pecadores. Mas por causa de Jesus, somos pecadores perdoados. Se não vigiarmos, nós voltamos a ser apenas pecadores. Se a gente deixar o pecado reinar na nossa vida. Se a gente ter aquele pecado de estimação. E existem vários tipos de pecado. E também vários tipos de consequências. Mas diante dos olhos de Deus, pecado é pecado. Diante dos olhos de Deus, pecado é pecado. O que muda são as consequências que você vai sofrer com isso. Quando Jesus morreu numa cruz, a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Levou a mentira, levou o adultério, levou a desobediência, levou todos os pecados que possam existir. E para Jesus, não foi mais fácil morrer pelo mentiroso do que morrer pela pessoa que adulterou. Não foi. Teve o mesmo peso. Não foi mais fácil para Jesus morrer por aquele que desobedece do que morrer pelo assassino. Não foi. Teve o mesmo peso. E nós somos pecadores e Jesus perdoa todos os nossos pecados. Todos. E se hoje você está aqui, eu creio que é para você saber que você é pecador, mas Jesus te perdoa. Você é livre do peso, da culpa, do pecado, porque Jesus um dia morreu na cruz por nós, por mim, por você, e te salvou dos seus pecados. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. Então eu creio que tem alguém aqui que precisa se ver livre da culpa. Para de se sentir indigno. Para de se sentir indigna. Jesus morreu por você. Ele te ama. Ele te perdoa. Ele te restaura nessa noite. Ele te dá uma nova história. Ele te restaura. Ele restaura o seu coração. Ele restaura a sua mente em nome de Jesus. E muda toda a sua história. Jesus, Ele te perdoa. Somos pecadores perdoados. Nesses versos que lemos, temos 2 devedores. O primeiro devedor que teve a sua dívida perdoada, embora devesse muito, muito mais do que o segundo devedor que não teve a sua dívida perdoada, esse somos nós. Somos nós. Jesus não merecia pagar o preço pelos nossos pecados, mas Ele pagou. Pagou porque nos ama. Nos ama e nos quer perto dele. Jesus fez isso conosco. Perdoou todas as nossas dívidas. Pagou o preço por nós. Nos perdoou. E olha para Jesus. Olha para esse Jesus. Tem pessoas que a gente vê passando no jornal que a gente fala: meu Deus, tem que ser condenado. Tem que ser morto. No Brasil tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas de novo, Jesus, Deus não vê como o homem vê. E Deus perdoa. Deus restaura. Deus muda a história. Jesus, Ele perdoa ladrões. Ele já perdoou assassinos. Ele já perdoou adúlteros, traidores, abusadores. Pessoas que fazem coisas com o próprio corpo que não é para ser feita porque o corpo é templo do Espírito Santo. Jesus perdoa. Eu te perdoa também. Porque o erro do cristão é pensar que o seu pecado é menor do que qualquer outro. E mantê-lo aí ativo na sua vida. O problema do cristão é isso. Ah, eu posso contar uma mentirinha, mas adulterar eu não. Ei, sabe que para Deus é pecado é pecado. Pecado é pecado. E o pecado nos afasta de Jesus. Mas mesmo assim, quando Ele olha para a nossa vida, Ele tem graça e tem perdão para cada um de nós. Somos pecadores perdoados. Jesus já perdoou você. Já perdoou você de todas as coisas. Houve arrependimento no seu coração? Você confessou a Jesus? Você se abriu? Ele te perdoa. Ele já liberou perdão na sua vida. O perdão de Deus está acessível para você. Somos pecadores perdoados. E nós não devemos pensar que perdoar o mentiroso é mais fácil. Não.
Para Jesus foi tudo o mesmo preço. Preço de sangue, preço de cruz. Você é perdoado por Jesus. Ele levou os seus pecados. Ele já te perdoou de uma vez por todas. Ele já pagou o preço por você. E você precisa viver e acreditar nisso. Você precisa viver acreditando nisso. Então, o segundo ponto, a segunda verdade sobre o perdão é que nós somos pecadores perdoados. E a terceira verdade sobre perdão é que nós precisamos pedir perdão às pessoas. Pensou que ia ficar só na responsabilidade do outro, né? Não, você tem a sua. Nós precisamos pedir perdão às pessoas. Olha o que diz no verso 28 ao 35. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um de seus irmãos. Quando a gente não perdoa, nós somos esse servo que foi perdoado, porém não libera perdão. Não perdoa o próximo. Quando nós não perdoamos, nós somos ele. E o versículo diz no final: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um de seus irmãos. Irmão, olha para Jesus. Jesus te perdoa todos os dias. Por que você não perdoa? Por que você não pratica o mesmo que Jesus? Por que você não coloca isso diante do Senhor Jesus e peça perdão? Vá atrás da pessoa. Deixa a cara cair no chão, deixa o orgulho de lado. Vai e peça perdão. Quando reconhecemos que Jesus nos perdoou, reconhecemos que somos perdoados então. Se Jesus nos perdoa de cada coisa, uma pior que a outra. Como o pastor Sandro costuma dizer, se a pessoa que está do seu lado conhecesse você de verdade, soubesse o que você faz, ela não estaria do seu lado com nojo, com medo, com temor de você. Então, de cada coisa que Jesus já nos perdoou, por que não a gente não libera perdão, não pede perdão para o próximo? Se Jesus nos perdoa de tudo que é ruim, uma coisa pior que a outra, como falamos aqui, até mesmo de coisas que jamais contaremos a alguém, por que eu não vou e peço perdão? Por quê? Por que eu tenho essa barreira? Nesses versos que lemos, diz basicamente que devemos perdoar porque fomos perdoados primeiro. É mais fácil eu ser perdoada quando eu também perdoo. Eu não posso querer ser perdoada se eu não perdoo ninguém. É injusto isso. E Jesus gosta de coisas certas. Ele te perdoa. Então, vai e peça perdão também. Se retrate com quem precisa se retratar. Seja pai, seja mãe, peça perdão. Não é fácil pedir perdão também, mas Jesus nos ensina que é o certo a se fazer. Devemos pedir perdão para quem precisamos nos retratar. Você já pediu perdão para alguém? Está vindo alguém na mente que você precisa pedir perdão? A gente precisa pedir perdão de tantas coisas. Nós falamos muito. Nós falamos na hora errada, nós acusamos, nós julgamos, nós fofocamos, falamos mal das outras pessoas. Precisamos pedir perdão. Uma vez eu tive que pedir perdão para uma amiga. Estávamos em uma roda. Então estávamos falando de uma viagem. E ela falou que ia viajar com o namorado dela. Ela é uma jovem cristã. Eu não pensei ao falar. Eu fui logo e falei: o quê? Viajar com o namorado? Você não pode fazer isso não. Você não pode viajar com o namorado. Você vai viajar com o namorado, isso aí é brecha para Satanás agir aí, vai rolar um monte de coisa. Falei. É verdade o que eu falei? Sim, namorados aqui não viajam para manter a santidade
diante do Senhor Jesus. Leva a família junto, viaja com a sogra, com o sogro, leva todo mundo, mas não vai sozinho não. Só que eu não deveria ter falado isso ali, do jeito que eu falei, eu nem tenho tanta intimidade com ela. E aí no dia seguinte o Espírito Santo, você sabe o que você deve fazer, né? Você sabe o que você deve fazer. Você deve ir pedir perdão. E eu fui. E pedi perdão. Fiquei titubeando assim, ai meu Deus, não é isso, não, isso aí é a voz da minha cabeça. Mas não é. Todas as vezes que você tiver algo no seu coração que é puro, que é bom, que é saudável e que é para você fazer, saiba que é o Espírito Santo te conduzindo. Vai lá falar de mim para aquela pessoa no ponto que você não conhece, vai lá. Não tenha medo, vai e faça. E aí eu fui pedir perdão para essa garota. Perdão pelo que eu falei. Nós devemos fazer isso. Eu tenho menos de 2 anos de casada. E todos os dias eu peço perdão pro Felipe mais ou menos ali umas 5, 7, 10 vezes. De coisas que eu falho. Ai, nós precisamos pedir perdão. Somos falhos. Precisamos pedir perdão. E quantas vezes esse é o nosso desafio do dia. Quantas vezes talvez você esteja lá na sua casa com os seus pais e você sabe como está o seu relacionamento com a sua mãe, sabe como está o seu relacionamento com o seu pai, e você fica no orgulho ali se prendendo, não vou pedir perdão, não vou quebrar isso, não sou eu que tenho que pedir, é ela, é ele, eu tô certo, irmão, baixa a guarda. Baixa a guarda. Se Jesus, que é filho de Deus, abaixou a guarda e falou, não, eu vou lá morrer, passar por morte de cruz. Quem é você para ir se manter orgulhosão, orgulhosona e falar, não preciso pedir perdão? Precisa, se retrate com as pessoas. O Felipe compartilhou ali comigo que a pastora Lu fez diferente hoje, né? Na hora da oferta. Vem trazer a oferta. E se eu não me engano, tem uma parte em Tiago que fala, se você tem algo para se retratar com o seu irmão, antes de vir deixar a oferta, vai e peça perdão. Irmão, isso é sério, é a palavra de Deus. Se eu tenho algo para resolver, Deus não vai aceitar nem a minha oferta, nem a minha adoração, nem a minha oração. Eu preciso ir lá e resolver primeiro. Por isso que é um assunto delicado, é um assunto difícil, mas é a palavra de Deus. Cristo te perdoa todos os dias e você precisa pegar ali a coragem, pegar ali a inspiração de Jesus Cristo e pedir perdão também. Eu e você, nós precisamos nos encorajar a fazer isso. Você pode pedir para Deus te alertar de todas as vezes que você precisa pedir perdão, porque às vezes esquece, às vezes passa batido. E às vezes é o mínimo que o Espírito Santo vai falar assim para mim, para você. Ei, você precisa pedir perdão para aquela pessoa. Ah, mas ela nem sabe o que eu fiz. Precisa pedir perdão para aquela pessoa. E você pode pedir para Deus te alertar todas as vezes que você pisa na bola com alguém. Para que Ele te faça saber quando pedir perdão. A hora de pedir perdão. E você vai experimentar algo sobrenatural. Porque o perdão, o mundo fala que é natural, né? Ah, você não precisa perdoar. Guarda aí o rancor no seu coração e vai vivendo. Ignora, bloqueia, exclui. Muda de calçada, muda de casa. Sei lá, faz alguma coisa, mas você não precisa perdoar. O mundo tem um tal de ranço, né? Tem gente que anda com uma camiseta, ranço. Eu fico olhando e falo, meu Deus, que pessoa amargurada. Que pessoa triste. O mundo fala que você não precisa perdoar. Mas Cristo, o seu Senhor, fala que você precisa perdoar todos os dias, 70 vezes 7. Isso pode ser por minuto, por dia, eu não sei. Então hoje aqui falamos sobre 3 verdades sobre o perdão. 1, nós precisamos perdoar. 2, nós somos pecadores perdoados. E 3, nós precisamos pedir perdão. Porque muitas vezes nós estamos do outro lado da história. Somos nós que ofendemos, somos nós que pisamos na bola, então nós precisamos pedir perdão. E eu queria convidar você a baixar sua cabeça aí onde você está. A palavra de Deus, ela nos confronta. Mas se hoje você veio aqui
e algo está doendo, sabe? Está difícil. Depois de ouvir essa palavra, eu creio que é o pai que ama o seu filho, portanto disciplina, portanto ensina, portanto ajuda. Então eu queria que você falasse com Deus nesse momento. Eu queria que você falasse com Deus e pedisse para Ele forças para te ajudar a ser como Ele é, para te ajudar a fazer o que Ele faria, para te ajudar a resolver os problemas que por uma simples palavra você pode resolver. Uma simples ligação você pode resolver. Uma simples mensagem você pode resolver, que é sobre o perdão. Às vezes você não tem como ir pedir perdão para a pessoa, porque você mora muito longe da pessoa. Mas tem como você ligar. Tem como você mandar uma mensagem. Tem como você pedir para Deus uma estratégia. E eu tenho certeza que Ele vai te dar. Ah, Espírito Santo de Deus. E eu queria também que você agradecesse a Jesus por te perdoar. Todos os dias. E que nessa noite você possa ser livre. Livre de todo peso. Livre de toda bagagem pesada sobre as suas costas. Que não deixa você caminhar. Porque tem te travado. Porque você tem se remoído. Porque você chora. Você desconta nos outros. Você fala. Mas não resolve. Ah, Jesus. Nos dê um coração como o teu, Jesus. Nos dê um coração como o teu, Jesus. Um coração que perdoa. Jesus, começa a trazer na mente agora, em nome do Senhor Jesus, situações onde nós precisamos nos retratar. Começa a dar estratégia, Jesus. Começa a dar a direção, Jesus. Começa, Senhor Deus, a dar a direção para a sua filha, para o seu filho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Ele, fale com Ele. Ele está aqui. Ah, Jesus. Fale com Ele, fale com Ele. Jesus, me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, me ajuda a pedir perdão. Me ajuda a liberar perdão, me ajuda a entender que eu sou perdoada por Ti. Me ajuda a entender que o preço pelos meus pecados já foi pago. Me ajuda a entender que o Senhor me salvou dos meus próprios pecados. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Fale com Ele, irmão, fale com Ele. Ele está aqui, eu creio que Ele está aqui, eu sinto, eu creio que Ele está aqui. Ele está aqui, Ele quer te ensinar, Ele quer te ensinar, Ele quer te amar, Ele quer te acompanhar em todos os dias, em todas as suas ações, das ações pequenas às ações grandes. E isso envolve perdoar, isso envolve liberar perdão, isso envolve também ir e pedir perdão. Fale com Ele, fale com Ele.